Aumento do fluxo expiratório ativo assistido. A técnica é realizada em pacientes cooperantes. O paciente deve estar sentado na maca e o fisioterapeuta permanece atrás do mesmo. Após ensinar o paciente a realizar a expiração com a glote aberta, pede-se que o mesmo realize uma inspiração profunda e o fisioterapeuta realiza uma pressão tóraco-abdominal, acompanhando até o final da expiração. Aumento do fluxo expiratório lento. Paciente sentado ou em decúbito dorsal com uma leve inclinação. O paciente realiza uma inspiração e o fisioterapeuta realiza uma pressão tóraco-abdominal de forma lenta, acompanhando até o final da expiração, com o objetivo de carrear a secreção dos brônquios de pequeno calibre para as vias aéreas proximais. Aumento do fluxo expiratório passivo em lactentes. Paciente sentado ou em decúbito dorsal. O fisioterapeuta deve observar o padrão respiratório do paciente e, ao início da expiração, realiza leve pressão em região torácica do paciente. As mãos são posicionadas nas últimas costelas. Aumento do fluxo expiratório rápido. Paciente sentado ou em decúbito dorsal com uma leve inclinação. O paciente realiza uma inspiração e o fisioterapeuta realiza uma pressão tóraco-abdominal de forma rápida, acompanhando até o final da expiração, com o objetivo de carrear a secreção dos brônquios de médio calibre para os de grande calibre. Ciclo ativo da respiração. O objetivo é de fluidificar e tornar mais líquido a secreção e mobilizá-las, trazendo para as vias aéreas superiores e facilitando a expectoração. A técnica consiste, então, basicamente em 3 etapas. Com o paciente sentado, vamos pedir para que ele façam 3 fases. A primeira é o controle da respiração, que é a respiração diafragmática. A segunda é a expansão torácica, que é a inspiração profunda, mantém o ar inspirado por 3 a 5 segundos e pede para o paciente faça uma expiração lentamente. E a terceira é o controle da respiração, novamente expiração diafragmática. Drenagem autógena. A drenagem autógena utiliza para eliminar as secreções por meio de variação do volume de ar. Então, ela trabalha com a variação de volume. Podemos pedir então com o paciente sentado, ele inspira pelo nariz normalmente e expire pela boca o máximo que ele conseguir. Novamente, inspiração profunda pelo nariz e expiração máxima pela boca. Podemos também fazer alguns intervalos. Inspiração profunda, espere alguns segundos e faça uma expiração máxima. E assim continuamente. Drenagem autógena assistida. Tem por objetivo a mobilização de secreção de vias aéreas médias e proximais. O fisioterapeuta envolve o tórax da criança com a mão e aumenta manualmente e lentamente a velocidade do fluxo expiratório. A manobra deve ser realizada de forma suave, acompanhando o padrão respiratório. Drenagem autógena modificada. Com o paciente sentado, vamos pedir para que ele pegue suas próprias mãos
sobre o tórax e outro sobre a região epigástrica. Vamos pedir para ele fazer uma inspiração nasal lenta, seguida de uma pausa e uma expiração rápida e passiva. A quantidade de vezes que será realizada depende da quantidade de muco que esse paciente ainda possui. Drenagem postural. Ela utiliza várias posturas para conduzir as secreções dos brônquios em direção às vias aéreas centrais, utilizando a ajuda da lei da gravidade. A gravidade irá agir sobre as secreções de um segmento ou de um lobo, impedindo que se acumule por meio da verticalização do brônquio segmentar ou lobar que o ventila. O objetivo da drenagem postural é deslocar as secreções brônquicas até a carina. A partir da carina, as secreções são deslocadas pela traqueia e o muco pode ser eliminado através da deglutição ou pelo reflexo de tosse ou pigarro. Expiração lenta e prolongada. É uma técnica passiva de auxílio à expiração do paciente. Paciente em decúbito dorsal. Fisioterapeuta realiza uma pressão tóraco-abdominal de forma lenta ao final da expiração. Expiração lenta total com a glote aberta em decúbito infralateral, ou LTGO. Nessa técnica, o paciente vai estar em decúbito lateral com o pulmão a ser tratado para baixo, com o objetivo de deslocar secreções da parte periférica do pulmão. A posição do terapeuta. O paciente vai estar deitado em uma maca. O terapeuta estará atrás do paciente, com uma mão sobre as costelas do lado do pulmão que está para baixo e uma sobre as costelas superiores, que será a mão de apoio. O paciente, então, fará a inspiração e, em seguida, uma expiração prolongada. E as mãos do terapeuta que está embaixo fará um movimento sentido contralateral à direção do ombro do paciente. É importante também usar o bocal para manter a glote aberta durante toda a técnica. Exercício de expansão torácica. Elas são exercícios respiratórios profundos que enfatizam a inspiração com a expiração suave, não forçada. Com o aumento no volume pulmonar, se reduz a resistência ao fluxo aéreo em direção aos canais colaterais. A passagem do ar ao longo desses canais e por trás das secreções podem facilitar a mobilização do muco. Então, com o paciente sentado, é pedido para que ele faça uma inspiração e faça uma expiração suave. Huff. Um ou mais dois esforços respiratórios realizado com a glote aberta. Tem o objetivo de eliminar secreções brônquicas. Consiste então, com o paciente sentado, faça uma inspiração nasal, logo após uma expiração forçada com a glote aberta, forçando assim uma tosse. Percussões torácicas. A técnica é realizada com o paciente em decúbito dorsal ou lateral, para evitar as proeminências ósseas. O som produzido na hora da percussão é um indicativo da realização correta da técnica. Tem que ser timpânico e não maciço. Para as ondas da percussão chegarem aos pulmões, orienta-se o paciente a inspirar lentamente e expirar com a boca. Quando o paciente não é capaz de colaborar, é necessário acompanhar o padrão respiratório dele.
Vibrações torácicas. Paciente em decúbito dorsal. Fisioterapeuta realiza movimentos oscilatórios combinados com compressão na região torácica para efetuar o carreamento da secreção para os brônquios de maior calibre.
será a mão de apoio. O paciente, então, fará a inspiração e, em seguida, uma expiração prolongada. E as mãos do terapeuta que está embaixo fará um movimento sentido contralateral à direção do ombro do paciente. É importante também usar o bocal para manter a glote aberta durante toda a técnica.